Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio Noroeste, internautas. Meu nome é Humberto Caselli e hoje na coluna A Voz da Filosofia nós não vamos falar desta vez sobre viés de confirmação, não ainda. Anteriormente a gente tentou definir o que é opinião, como diferenciar a opinião de conhecimento, qual a importância dessa diferenciação para a ciência. Mas a gente precisa, então, especificar algumas coisas, porque dentro da ciência, dentro do método científico, não sei se eu disse isso no outro vídeo, existe uma hierarquia entre as proposições que constituem conhecimento. Então, antes da gente falar de viés de confirmação, para que a gente possa ter uma compreensão completa a respeito do assunto, é interessante a gente trabalhar um pouquinho mais esse conceito dessa hierarquia, na falta de uma palavra melhor, né? Então nós vamos falar hoje sobre axiomas, leis, teoremas e teses. Lembrando que não é uma perspectiva essencialmente acadêmica, ela é uma perspectiva mais empírica da coisa, mais opinativa. Eu estou trazendo isso de forma a poder fundamentar o que vai ser dito em diante, porque aí quando você tem em mente o que é um axioma, o que é uma lei, o que é um teorema, como o método científico funciona, como ele é aplicado para a sociedade científica em geral, fica mais fácil entender o que é o viés de confirmação e a participação dele na construção do conhecimento e da vida política e sociedade, né? Então vamos lá. Como eu disse anteriormente, já defini sua opinião, conhecimento, interferência dela. Eu tentei apresentar definições bem rígidas para poder facilitar o entendimento, né? Mas, na verdade, na filosofia, não existem definições muito rígidas sobre o que é opinião e conhecimento. Existem, se é que a gente pode dizer, de alguma coisa rígida dentro da ciência e da filosofia em geral, existe o que a gente chama de axioma, que são proposições reconhecidas como conhecimento, elas são testadas e aprovadas, e elas são utilizadas normalmente para a construção de outros conhecimentos. E são construções de conhecimento, são conhecimentos os quais a gente não tem muita dúvida a respeito da sua validade. Elas são também chamadas de tautologias, porque elas confirmam a própria veracidade em si mesmas, isto é, elas são tão básicas na sua definição que elas servem para você provar que ela é verdade. Você acaba deduzindo que ela é uma tautologia, quer dizer, a verdade dela está expressa nela mesma, ela define uma ação, ela define uma ideia, um contexto, né? Esse é mais ou menos assim, por cima, o conceito de axioma. Então vamos pensar. A matemática está cheia de axiomas, então quando a gente fala 1 mais 1 é igual a 2, isto é um axioma. Por quê? São conceitos, é uma associação de conceitos que fundamentam outros, porque se 1 mais 1 é igual a 2, então 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 1 é igual a 4, 3 mais 2 é igual a 5 e por aí vai. A soma dos ângulos internos de um triângulo na geometria vai ser sempre 180 graus, isto é um axioma. Isto é um axioma, você pode provar isso daí, você pega os 3 ângulos, você soma e tudo mais, você vai ter essa soma de 180, você pode fazer uma prova, mas é uma afirmação tautológica, você não tem muita dúvida a respeito disso, porque ela é uma definição de um outro elemento que é o triângulo. Triângulo é um triângulo, se e somente se a soma dos ângulos internos for 180 graus, isto é uma definição. E o fato dessa soma dar 180 é considerado uma tautologia ou um axioma. Vamos chamar de axioma para facilitar o entendimento. Um número primo natural sempre é divisível por 1 e por si mesmo. Isso também é um axioma. Número primo, 2, 3, 5, 7, 11, são números que só podem ser divididos dando resultado natural por 1 e por ele mesmo. Se você divide um número por ele mesmo, dá 1. Se você divide um número por 1, dá ele mesmo. Os números primos, essa é a definição de números primos, isso é considerada uma tautologia, isto é, você define números primos através dessa afirmação e você, a partir dela, você já toma ela como pressuposto de verdade. Então essa é a função dos axiomas, eles fundamentam o que a gente vai falar em seguida, que são os teoremas. Teoremas, eles são textos, proposições científicas que decretam leis e propriedades de objetos de estudo.
Então nós temos o teorema de Pitágoras sobre os lados de um triângulo retângulo, dizendo que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. Esse é um teorema. Nós temos o teorema de Tales, que retas paralelas que cruzam o mesmo plano têm ângulos semelhantes. Nós temos o teorema de Euler sobre funções diferenciais, sabe? Que você aplica para você fazer a integração, dividir uma onda composta em várias ondas menores, para quem trabalha com áudio, com rádio e essas coisas. Nós temos também as leis científicas, que também são ali equiparadas aos teoremas, que são os conhecimentos que a gente construiu. A gente até pode considerar como axioma, porque eles também fundamentam outros estudos e outras construções, mas eles foram descobertos com o passar do tempo. Por exemplo, a gente tem a lei da gravitação universal do Newton, a gente tem a lei de conservação de massas do Lavoisier, a gente tem a lei de Mendel na genética. São construções de conhecimento que foram precedidas por vários axiomas. Então a gente só sabe que a lei da gravitação universal existe porque Newton fez o cálculo, viu um experimento e tudo mais. Aliás, normalmente uma lei ela envolve o empirismo. Essa é a diferença da lei e do teorema. Você pode até falar que o teorema tem algum empirismo porque em algum momento alguém teve que fazer essa aplicação ou descoberta a partir de um texto. Por exemplo, Platão descreve em Mênon que a proporção da diagonal com os lados de um triângulo é raiz de 2 e sempre vai ser. E ele faz essa demonstração chamando um escravo e dizendo para ele fazendo que ele construa todo o método de conhecimento até chegar a essa proporção. Ele duplica o quadrado e faz várias operações partindo do pressuposto dessa razão. Isso acontece porque Platão parte de vários axiomas, né, que são as relações das medidas do quadrado, e ele tenta ajudar uma outra pessoa que não sabe sobre isso, utilizando os axiomas, a chegar em diversas outras conclusões. Essa é a segunda parte do livro Mênon, né, quando ele tenta descobrir se a virtude é ensinável ou não, mas esse é assunto para um outro texto. Então, as leis e teoremas, elas são testadas empiricamente. Alguém observou um fenômeno na natureza, Newton observou a maçã caindo, como diz a lenda, né? E falou, existe alguma força, alguma coisa que faz com que a maçã caia? Ela não vai para cima nem para o lado, ela tem que ir para baixo. Por que ela tem que ir para baixo? Aí ele vai lá, através de um estudo, ele formula uma tese. A tese é o que precede a lei ou o teorema. Então a tese é aquilo que é a sua proposição inicial. Então o que Newton observou? Olha, em tese, tudo que sobe desce. Como que eu vou provar isso? Através de experimento, através dos axiomas, através das leis que já existem no conhecimento científico. Ele vai procurar um arcabouço para justificar, olha, tudo que está em cima ele vai em direção à Terra e tal. Aí ele estabelece a lei da gravitação universal, aí ele aplica isso, aí vem o Johann Kepler, ele aplica em seus corpos celestes e por aí vai, né? Então, aqui a gente trabalhou com axioma, a gente tem os teoremas e leis, e temos as teses, né? Tese é uma palavra que o ouvinte, o internauta já deve ter ouvido antes, né? A gente trabalha na universidade que vai fazer a tese de graduação. Tese é isso, você tem uma proposição, olha, eu tenho uma proposição X, eu vou defender que, igual uma tese que eu vi uma vez, isso é sério, você pode pesquisar, essa tese existe. Por que lingerie de Milos causa maior atração sexual em homens do que outras marcas de lingerie? Essa tese existe. Pode pesquisar, depois eu vou colocar aqui embaixo o link que essa tese existe. Ridículo, né? Premissa é estranha? Mas a pessoa conseguiu fazer essa tese, foi aprovada, ela aprovou. Como ela aprovou? Ela fez uma pesquisa estatística, ela apresentou lingeries e tudo, mulheres de lingerie para grupos de homens e tal. Provavelmente deve ter escolhido um grupo placebo, que são pessoas que não têm atração sexual por mulheres. Deve ser o falso positivo, falando, não, eu quero usar isso daí, não. Enfim, em todo caso, a pessoa tinha essa tese, que a lingerie da determinada marca, ela é melhor do que as outras, e ela fez uma construção de um texto, né, por causa disso, disso e disso. Ela apresenta isso para uma banca. Agora nós estamos falando da parte prática da coisa, da construção de uma tese, da forma como ela é feita no meio acadêmico hoje em dia. Uma banca normalmente composta de 3 ou mais professores, usualmente com orientador, que é o professor que vai orientar a pessoa durante a construção da tese, que vai fazer as observações pertinentes, vai falar, olha, isso você põe, isso você não põe, isso tem a ver, isso não tem a ver.
que vai dar assistência para a pessoa escrever a tese. E no fim a tese é publicada, tendo a aprovação da banca, a banca vai falar, olha, a gente não tem ressalva, essa tese está boa. Então, quando uma pessoa conclui um curso na universidade, não estou falando nenhuma novidade para quem já passou pelo ensino superior, ela conclui o curso, essa tese é aprovada e ela tem que concluir, tanto que o nome é tese de conclusão de curso. Mas na figura do conhecimento científico em geral, tese é isso, é o conceito, é uma ideia que eu tenho a aprovar, aí eu vou fazer os experimentos e não para só nisso, não é porque uma tese foi aprovada que não, ou agora já tem uma lei, nossa senhora, então realmente a Lingerie de Milos é não. As teses, hoje em dia, elas passam pelo crivo de várias instâncias. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma tese, desmentindo uma tese. Eu posso falar que não é a de Milos, é a Trifil. Né? É a Lingerie Trifil que causa maltração nos homens e tal. Então, eu vou ter que fazer um contra-exemplo. Olha, porque eu fiz uma pesquisa, eu coloquei a marca de Milos e a marca Trifil lado a lado, duas mulheres, cada uma com uma. Os homens se sentiram mais atraídos pela mulher com a Trifil do que com a de Milos, enfim. Então, as teses no meio acadêmico são constantemente testadas pelos seus pares, elas passam durante e após a sua formulação por diversos testes. Então, a gente testa para ver se realmente existe uma relação entre a tese e a conclusão, que é o que a gente chama de que existe uma concordância entre a sua premissa e a sua conclusão. Isso é feito não só antes, mas durante também. Por exemplo, se você vai publicar numa revista de grande nome, como a Nature, ou, sei lá, um banco de dados de uma universidade grande, os caras têm gente exclusivamente para fazer isso. Eles têm toda uma estrutura para poder fazer essas teses. Então, as teses, elas têm um grau de afirmação, elas têm um grau de veracidade um pouco menor do que o que a gente chama de leis e teoremas. Por quê? Porque elas ainda estão por provar-se, isto é, elas não foram exaustivamente provadas. Porque qual a diferença entre a tese da Lingerie e tal e da lei da gravitação universal? Que a lei da gravitação universal está aí há 300 anos. A tese da Milos foi escrita ou muito há 30 ou 40 anos. Então, não houve muitos testes para ver. Também tem a questão da relevância, enfim. Então, as teses, elas são construídas da seguinte forma: você não constrói um conhecimento científico com o objetivo de construir vários teoremas e fundamentar e explicar o mundo. Isso era 200 anos atrás, quando você queria justificar a explicação do mundo, né, daquela maneira utilitarista, iluminista, sei lá. Hoje em dia a gente tem uma construção científica baseada num critério chamado falseabilidade, criado por Karl Popper, que é um critério onde o que eu estou afirmando, não sei se vocês lembram do vídeo passado, tem a questão daquilo que é verossímil, isto é, eu consigo conceber isso sendo aplicado na realidade, não é uma coisa absurda de se aplicar, não é uma coisa absurda de se conceber. Então, as teses, elas passam muito por esses testes. A falseabilidade nada mais é do que você falar, olha, eu consigo apresentar essa tese, ela tem uma instância onde ela é falsa, eu consigo falsear essa tese, eu consigo achar um contra-exemplo para ela? Não, então está valendo. Por exemplo, Albert Einstein, quando ele fez a lei da... Vocês devem conhecer muito bem aquele E igual a MC ao quadrado, o cara fazendo aquela careta, né? O Albert Einstein. Até então, as pessoas acreditavam que não havia relação entre espaço e tempo. Isto é, nós temos o espaço, que são as 3 dimensões. Você, internauta, está me vendo em duas, que são as 2 dimensões, que é aqui e aqui da tela do computador, certo? Eu não estou em 3D para você, eu estou em 2D, mas se você estivesse me vendo pessoalmente aqui, você teria uma noção maior de profundidade, que seria uma 3ª dimensão. Isso é a definição de dimensões no nosso campo de vista, então nós dependemos dela para a nossa orientação espacial. E até então se acreditava que só existiam essas 3 dimensões, e poderiam existir outras e tal. Matematicamente isso é provado desde Cantor, desde há muitos anos. Matematicamente você consegue provar que N dimensões, espaço é N-dimensional, né? Mas na experiência sensorial não, você consegue, até então você conseguia conceber que existiam 3 dimensões. Aí chegou Einstein e falou, olha, existe uma relação entre o espaço e o tempo, e essa relação ela é tão forte que se você estiver num lugar e viajar na velocidade da luz
o tempo vai passar diferente para você. Você está se deslocando no espaço, mas como você está a uma velocidade extremamente alta, a percepção de tempo para você é diferente da percepção de tempo daquele que está numa outra posição mais devagar do que você. Por exemplo, vamos supor que tem uma criança jogando bola dentro de um trem. Ela está jogando bola, está jogando para lá para cá. E vamos supor que enquanto ela está jogando bola, existe um observador externo a ela, vendo ela pela janela e vendo a bola. A criança, ela tem a percepção de velocidade da bola tal. A bola vai aqui, vai ali, ela tem uma percepção de velocidade. Mas quem observa de fora do trem, vê a criança dentro do trem jogando a bola, ela vai observar a bola indo muito mais rápido do que a criança observaria. Por quê? Ela está observando duas velocidades sendo somadas. A velocidade da bola em si, em relação ao referencial trem, e em relação ao referencial estático. Então a pessoa está parada observando o trem, então na observação dela, quando a bola fizer esse trajeto vai parecer mais rápido do que para a criança dentro do trem, porque ele não está só enxergando a bola se deslocando no espaço, está deslocando no espaço dentro de um trem, então é só um espaço deslocando dentro do espaço, então a bola vai parecer mais rápida. Vamos supor que se você fosse medir, sei lá, o trem está andando a 60 por hora, a bola está voando a 30, então vamos supor que a percepção do cara seria que a bola estivesse a 90 km por hora, mas para a criança não. Porque como a criança está no referencial em movimento, a percepção da criança é que a bola está indo a 30 km por hora, porque ela já está no meio. Então Einstein observava esse tipo de coisa e é daí que ele estabeleceu a relação entre espaço e tempo, E igual a mc ao quadrado. Então ele, na verdade, mc ao quadrado é a tensão de matéria, né? Que é uma consequência. Se você tem uma relação espaço e tempo, a matéria está contida no espaço, a matéria também sofre a ação do tempo. Mas isso aí explica, por exemplo, a distorção da luz nos buracos negros, porque a gravidade do buraco negro é tão grande que ele consegue puxar a luz. E por que ele puxa a luz? Porque a luz, mesmo ela não tendo uma matéria considerável, mesmo em partícula onda, aí tem toda a teoria, ela consegue ser afetada pelo espaço. Logo, isso meio que quebrou a fundamentação da que a gente chamava de física newtoniana. Aí deu margem para o que se considera hoje como física, acho que seria física quântica, né? Aí que teve outros caras além do Einstein que trabalhavam essa ideia, com o James Clerk Maxwell, né? Schrödinger e outros caras que estudavam atomística, né? E então você tem essa concepção de relação espaço-tempo alterada a partir de Einstein, porque descobriu-se que existe uma relação entre o espaço e o tempo, e aí Einstein chega à teoria da relatividade geral. Por que uma teoria? Porque tudo leva a crer que é assim, tipo, foi fundamentado, então, tem uma teoria, tem uma lei aqui, um negócio aqui. Hoje em dia, já existem outras teorias que desmentem Einstein. Então hoje você tem teoria de corda, hoje você tem teoria do multiverso, hoje você tem algumas outras que tentam achar aquilo que Einstein não explicou, mas indo por uma outra lógica. Por que isso acontece? Porque no campo das teorias e leis, a ciência ela não arroga para si o direito de dizer a verdade. E ela tem que ser assim, porque como a ciência ela não é um construto perfeito, ela é feita por mãos humanas, ela constantemente passa por alterações. A cada nova descoberta, você altera a descoberta anterior. Então, antes você não tinha cura para diabetes. Um dia, os caras que estudavam a penicilina viram a relação da penicilina com o fígado, porque tinha um cachorro, fez um experimento, tiraram o fígado do cachorro, descobriram que ele ficava com açúcar no sangue. Aí descobriram que a ação do fígado produz penicilina, qual é a função do fígado com a produção de glicogênio, pipipi, popopó, aí descobriram que era diabetes, e hoje em dia a coisa mais assim elementar do mundo é você usar o glifage, é você saber que se você está com hipoglicemia, você toma uma balinha, você levanta. Então vários outros conhecimentos são construídos a partir de mudanças no conhecimento científico. Até a descoberta da diabetes, ninguém tinha certas noções, ou até tinha, mas ninguém tinha uma explicação evidente para isso. Por exemplo, uma perspectiva muito assim para povos indígenas, a manifestação do trovão é uma divindade. Para pessoas que não são indígenas ou que não viveram no meio indígena, nós vamos entender que
A manifestação natural ela é fruto de um processo químico, físico, científico, diferença potencial entre o céu e a terra, piriri, por cada pessoa vai ter sua explicação. A ciência ela não é um ente fixo, sólido, imutável. A religião é. A religião é dogmática. A religião você tem um construto e você tem aquilo ali, você explica o seu mundo a partir daquilo ali. E se existe alguma coisa que não é explicável pela religião de forma direta, você tenta encontrar uma justificativa indireta para explicar aquilo ali. Ou você dá de ombro e admite que para aquilo você não tem a capacidade de explicar. Isso eu já vi com muita frequência quando estudava religião. A ciência não. A ciência você tem uma explicação parcial. Fala, olha, eu acho que é isso. Pode ser que daqui a uns 30, 40 anos alguém faça algum descobrimento e fale, não é bem assim, é assado. Aí fala, então é assado. E assim vai. Essa é a construção do conhecimento científico feita nas universidades, em centro de pesquisa, mundo afora. Como eu falei, a ciência não é um ente fixo. Então vamos tentar fazer um apanhado. Vamos olhar de baixo para cima. A gente tem a tese científica. Acima dela a gente tem as leis e teoremas, que já são bem fundamentadas, já tem aplicação já na sociedade, são teses que já estão bem fundamentadinhas, tal, podem sofrer alteração ao passar do tempo, alguém descobre uma explicação nova, mas elas estão ali, normalmente são utilizadas. E você tem os axiomas aqui, né, mais no topo, que são aquelas coisas meio sofismáveis, elas fazem parte de definições básicas, pode até sofrer uma alteração, mas normalmente, como elas explicam o que acontece aqui para baixo, você tem uma certa solidez aqui, né? São coisas bem básicas, digamos assim, básicas não na sua explicação, mas na sua concepção, na sua condição de existência, né? Então, de cima para baixo, você tem maior probabilidade de você questionar. Você questiona a tese, você pode questionar a teoria, mas axioma normalmente você não questiona. Tudo isso é fruto de séculos de estudo. A gente não começou a estudar isso 30, 40 anos. Isso daí é milênios, cara. Isso aí você tinha gente na Babilônia fazendo integral. Você tinha o rei Salomão na Bíblia sabendo que para você fazer um bom círculo, você economizar material, você faz uma fita de 10 de comprimento e aqui 3 de raio, de diâmetro, né? Então você quer uma aproximação de pi, né? Então você tem muita desse tipo de coisa construída ao passar do tempo. Aí eu tenho que lembrar que em 2019 a gente passou por uma pandemia. Até então, obviamente, nunca ninguém tinha ouvido falar do Covid, do SARS-CoV-2. Você teve pandemias similares. Então você teve a peste negra, a peste bubônica na Idade Média, você teve a gripe H1N1, a gripe aviária, a gripe suína, teve uma gripe de SARS, acho que em 2002. Por favor, até eu já aproveito para comentar, se alguém tiver uma correção, alguma coisa para corrigir aquilo que eu estiver falando, tiver alguma observação, escreve aqui embaixo nos comentários, porque, como eu falei, se eu me considero um filósofo, um cientista ou qualquer coisa que seja um teórico, eu não posso me dar o luxo de afirmar que tudo que eu falo é verdade. Mas isso eu vou falar em outros textos, né? Mas a gente sempre tem que estar sujeito ao escrutínio das pessoas, à avaliação. Claro que você tem que ter fundamento, não pode chegar uma opinião dizendo assim, olha, eu acho que você está errado porque você é feio, bobo, cara de melão e você gosta do Mega Man, então você é nerd de tetola. Não, isso não é um argumento, isso é uma falácia. E vamos falar mais para frente sobre sobre o que é uma falácia, o que é um ad hominem, o que é um petit princípio. A gente fala isso mais para frente. Agora vamos nos deter no que a gente fundamenta como questão científica. Então, temos o Covid. E tivemos uma quantidade absurda de desinformações, de pessoas contrariando aquilo que já era conhecimento científico sobre isolamento social, sobre vacina, sobre tratamentos, sobre gente que na hora do desespero inventou métodos ou na hora para se aproveitar da situação, gente defendendo, gente com poder na mão, gente que tinha a autoridade, a capacidade de chegar para as pessoas e falar, olha gente, vamos seguir o que já se sabe, a ciência está aí. Lá na China estão combatendo assim, então nós vamos combater assim também, vamos fazer isolamento, vamos procurar vacinação. A gente sabe o que aconteceu aqui no Brasil, foram 700 mil vidas ceifadas. E segundo especialistas, boa parte delas, pelo menos a metade, poderia estar vivo agora assistindo esse vídeo ou convivendo com as suas famílias
não fossem os desinformados, os caloteiros, os pilantras que estavam no poder na ocasião, que demoveram a população de fazer aquilo que deveria ser feito. Isso não significa necessariamente que a ciência tem todas as... Não, a ciência não tem todas as respostas, mas em certos aspectos ela está muito mais próxima das respostas que a sociedade precisa do que a religião, porque a religião ela trata de instâncias que são transcendentes ao ser. A ciência não, a ciência ela tenta trabalhar com o que a gente tem no cotidiano, no dia a dia, aquilo que nos é tocável, aquilo que nos é empírico. O máximo que a gente teria dentro seria a metafísica, mas aí é uma outra discussão. Mas é fato de que nós tivemos evidências muito fortes e muito contrastantes da importância do conhecimento científico, da importância da valorização do conhecimento acadêmico, do conhecimento científico, daquilo que nós construímos historicamente. Nós sobrevivemos hoje. Se você internauta, você ouvinte, está me ouvindo, está me assistindo, se eu estou usando essa camisa, se existe essa espuma, se existe um microfone, é porque alguém em algum momento utilizou o conhecimento para fabricar isso aqui, para deduzir como se faz, quais são as condições de funcionamento, como deve ser. Tudo isso é conhecimento. E quando a gente pega aquilo que é conhecimento, desvaloriza e coloca no lugar daquilo o que é opinião, aí a gente tem o que a gente chama de viés de confirmação. Talvez não no sentido lato da coisa, mas o viés de confirmação ele ocorre quando por motivos pessoais, motivos variados, a gente pega o que é conhecimento, põe de lado, pega a opinião, que nem sempre é fundamentada, ou ela é incutida de um interesse pessoal e coloca no mesmo patamar do conhecimento e deixa o que é conhecimento, testado, provado, axioma, teorema, lei, deixa tudo isso de lado. Eu não quero saber da ciência, eu vou seguir o que o meu coração mandar. Eu sou ousado. Isso é complicado. E é essa a razão pela qual eu estou trabalhando esse tema hoje, porque pessoalmente eu não sou exatamente uma pessoa que sirva de exemplo para muita coisa, mas se tem uma coisa que mesmo Capial Zé Ruela pode falar, como eu posso falar, é que a gente tem que dar valor para o conhecimento que as pessoas construíram. Não só o que é do passado, mas o conhecimento que é fabricado no presente e é fabricado no futuro. Por isso, nós da Rádio Noroeste, nós defendemos maiores investimentos em pesquisa, nós defendemos a universidade pública, acessível a todos, ensino de boa qualidade, não para ensinar as pessoas a ser apertador de parafuso e calculadora, mas para ensinar as pessoas a serem cidadãos. Nós, da Rádio Noroeste, isso eu posso falar com categoria, já é que me perdoe, mas eu vou falar, nós defendemos a educação, como fala, a educação do oprimido do Paulo Freire. Aquela educação que, se ela não acontece, o oprimido se torna o opressor. Nós defendemos a educação libertadora, esse é o nome, educação libertadora. E é importante que a gente defenda isso para que a sociedade continue progredindo e que quando surgir a próxima pandemia, que não seja 1 milhão de pessoas mortas por ignorância ou por má fé. Bom, nesse clima muito gostoso, nós terminamos aqui por hoje a nossa Voz da Filosofia. Curta nossos vídeos nas redes sociais, compartilhe, ouça na rádio, tem os podcasts aqui. No próximo vídeo vou tentar, agora eu acho que a gente tem um arcabouço para poder falar sobre viés de confirmação, porque agora a gente sabe qual é o problema de você colocar opinião no mesmo valor do conhecimento, principalmente opinião enviesada. Vamos explicar o que é uma opinião enviesada, o que é o viés de confirmação, quais são os tipos de viés de informação que existem e a origem deles e por que isso acontece. Eu vou te dar um spoiler. Isso é mais comum do que a gente pensa, inclusive no meio científico, tá bom? Mas guarda essa que nós vamos falar numa próxima vez, tá bom? Meu nome é Humberto Caselli e esta é a Voz da Filosofia para a Rádio Noroeste. Até mais, galera.